Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira Masterclass. Hoje com uma professora muito especial, professora Letícia Mota. Mas antes de falar da professora, quero lembrar que a pós-graduação é de Neurociência da Memória, da Neurobiologia à Intervenção Cognitiva, da ON Educação. A pós-graduação, ela tem professores renomados, ela tem certificado do MEC e tem apoio científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e da Associação Brasileira de Gerontologia, além do Vigilantes da Memória. Seja bem-vinda, professora Letícia Mota. A professora ela é neuropsicóloga, pós-graduada em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da USP, faz parte da equipe do Vigilantes da Memória e é uma das nossas docentes da pós-graduação de Neurociência da Memória. Seja bem-vinda, professora Letícia. Muito obrigada, eu que agradeço, bom demais. Primeiramente, boa noite, pessoal, que bacana. Muito bom falar de um tema que eu amo, reabilitação é comigo mesma. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, prazer a todos que ainda não me conhecem. Então, vamos falar hoje um pouquinho, né? Você pensa que a reabilitação neuropsicológica é só jogo de memória? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. E aí, eu já quero começar fazendo algumas perguntinhas aí para o pessoal do chat, para a gente já esquentando aqui um pouquinho, né? A gente esquentar aqui nosso raciocínio clínico também. Então, primeiro, pessoal, eu queria saber de vocês, se vocês acham que fazer reabilitação é só fazer exercícios ou jogos de memória? Será que é só dar atividades para o nosso paciente? Então, eu queria só rapidamente ouvir sim, não, pessoal aqui do chat, só para a gente começar entendendo um pouquinho aqui, percepção. Então, já tem pessoal falando que, Michele, cruzadinhas, não, tem gente que está falando que não, o que mais? Vamos ver aí a participação. Não, Michele, perfeito. Vamos lá, gente, ó, vamos participar mais um pouquinho, vamos. Vocês acham, gente, que é só dar atividade, né, para o nosso paciente? A Lília também está dizendo que não. Legal, Pedro também não. E olha, se achar que sim também, gente, tudo bem, porque a gente está aqui para aprender, tá bem? E uma outra perguntinha que eu também quero esquentar aqui para a nossa live. O médico recomendou o método Supera para minha mãe, que tem doença de Alzheimer, né? Também quero saber de vocês. O que vocês acham? Sim, é uma boa indicação que o médico fez ou não? Não é uma boa indicação. Novamente, não tem problema errar, viu, gente? Estamos aqui para aprender. Então, só uma última perguntinha. Coloquem aqui no chat, por favor. Então é isso. O médico recomendou Supera para minha mãe que tem doença de Alzheimer. Será que está certa essa indicação? Sim, não? Queria ouvi-los um pouquinho aqui no chat. Não, isso mesmo. Mais alguém? Não fiquem tímidos, viu? Sei que a essa hora da noite todo mundo está um pouquinho cansado. Lília, não conheço o método Supera. Boa, Lília. Vou explicar um pouquinho ao longo da aula. A Regina também acha que não. Maravilha. Então vamos lá. Então, aqui, gente, é só para a gente introduzir um pouquinho, né? O que a gente percebe é que essa é uma fala, uma questão que a gente recebe muito na nossa prática clínica de consultório. Ah, Letícia, mas a minha mãe está fazendo já o Supera. Será que ela precisa vir aqui? Será que precisa fazer reabilitação neuropsicológica? Então, gente, a ideia da nossa live também, além de explicar um pouquinho da reabilitação é ir desmistificando, é quebrando esses paradigmas com relação ao tratamento de reabilitação. E ainda, só para complementar a explicação, então aqui são erros comuns diante de queixa de memória. Então aqui temos o joguinho, o sudoku,
caça-palavras e o método supera, né? Já já vou explicar, que a Lília até comentou que não conhece o Supera. Então, pessoal, o que que acontece? Isso aqui vai estimular, vai treinar a memória declarativa semântica, mas os estudos científicos, as evidências mostram que a gente só começa a perdê-la pensando no idoso, adulto e idoso saudável, a gente começa a perder a partir dos 80 anos. E pensando ali, pessoas que têm já um quadro neurodegenerativo, é só na fase moderada. Claro que não treina só a memória semântica, tá, gente? Eu pus aqui só para a gente fazer o comparativo. Mas fazer esse tipo de jogo não vai trazer nenhum benefício para a queixa, para a falha cognitiva que o paciente está apresentando, tá? Método Supera, pessoal, é uma franquia de treinamento cognitivo aí no Brasil, cada esquina, cada bairro tem esse método Supera. Eu já vi o material e claramente a gente viu que é só treino cognitivo, tá? Então, o método Supera, ele é indicado, pessoal, para quem é saudável cognitivamente. Então, aí criança, adolescente que está em fase de aprendizagem, um adulto, né, que quer socializar, porque lá tem momentos do cafezinho, tudo bem. Mas quando tem uma queixa cognitiva, de fato não vai, né, não vai ser indicado, porque não vai trabalhar a queixa que o nosso paciente está trazendo. Por quê, gente? Porque aqui que é a realidade. A queixa do nosso paciente é na memória declarativa episódica, que também, segundo os estudos científicos, todos nós começamos a perder ali por volta dos 30 anos. Então, veja, né? Eu tenho que tratar essa memória aqui, porque a gente já está atrasado. Se eu tenho 40, 50, 60, eu já estou com perdas lá atrás, a partir dos 30 anos. Então, pessoal, só para dizer, e olha que interessante, gente, também, né? Às vezes o paciente fala assim, ai, Letícia, mas eu não tenho tempo de ler, né? Porque a gente fala muito, vou falar dos fatores protetivos aqui para vocês. Mas fica lá uma hora e meia jogando. Então, como é que é esse negócio que não tem tempo, né? Não é bem assim. É claro, gente, que vamos fazer aqui um parênteses, né? Eu sei que é prazeroso, um joguinho, né? Enfim, a pessoa gosta de fazer. Não é que a gente vai proibir, mas é claro que vamos dividir aí esse tempo para incluir estímulo da memória declarativa episódica. Então, ao longo da aula aqui, eu vou dar algumas sugestões para vocês, tá? E aí, pessoal, então é isso, né? Fazer joguinho de fato não vai ocorrer generalização, ou seja, não vai ter impacto nas atividades de vida diária. O que é isso, né? Então vamos lá. Se o nosso paciente, a Joana, o João, o Pedro, ele está com uma queixa de memorizar nomes, leu algo no livro e não está conseguindo armazenar, fazer joguinho sudoku não vai auxiliar, ou seja, ele não vai aprender a armazenar aquela informação que está falhando. Então, novamente, se eu estou fazendo caça-palavras ali muito, né, uma revistinha por semana, que é o que um paciente me falou, fazer isso não vai, ele não vai trazer nenhum benefício, não vai generalizar para as dificuldades que ele tem no dia a dia, vai causar nenhum impacto. E não vai trabalhar a queixa, obviamente, tá bom? Então, aqui é só para dar esse pontapé inicial. Quais são as intervenções cognitivas, né, gente? Então, nós temos reconhecidamente, né, eu estou repetindo evidências científicas, que inúmeros artigos evidenciam essas três modalidades aqui. Nós temos o treino cognitivo, a terapia de estimulação cognitiva, a reabilitação cognitiva ou neuropsicológica. Particularmente, eu gosto de utilizar a nomenclatura neuropsicológica, porque ela vai ser mais ampliada. Mas eu vou explicar daqui a pouco um pouquinho quando eu entrar em cada intervenção. E também, gente, aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Quando e para quem deve ser indicado o treino, para qual demanda a estimulação e a REAB. Tudo vai depender da queixa do nosso paciente, qual área do cérebro que está comprometida, quem é o nosso paciente, qual é a história de vida, quais são os fatores de risco e proteção que ele utiliza, tá? E aí, pessoal, eu montei aqui um raciocínio clínico
com casos clínicos de cada intervenção, porque eu acho que trazer casos clínicos também fica mais prático, fica mais visual, a compreensão de vocês é melhor. E claro que eu trouxe um raciocínio clínico também. Então vamos lá. Treino cognitivo, né? Então, o que significa o treino cognitivo? Na verdade, o treino é um conjunto de atividades, de exercícios para uma habilidade específica, então vai estimular uma habilidade específica ou várias, ou seja, vai estimular um único domínio ou vários domínios. Como assim? Então, o treino cognitivo, nós temos atividades que vão estimular o domínio da memória, por exemplo, domínio da atenção, exercícios, treinos cognitivos que vai trabalhar o domínio da função executiva. Então, o treino, gente, são várias tarefas, né, que aí são destinadas a melhorar essas habilidades, tá? O treino cognitivo, ele pode ser feito de forma individual ou pode ser também feito em grupo, né? E aí vai variar novamente da queixa, de qual é o perfil do nosso paciente. E quando ela deve ser indicada? Gente, novamente, né? Segundo as evidências científicas, o treino deve ser recomendado para adultos e idosos cognitivamente saudáveis, tá? Ela não tem indicação para quadros demenciais. Mas como assim, Letícia? Então eu não uso na reabilitação treino? A gente pode usar. Entretanto, eu vou trazer aqui uma situação que a gente inclui estratégias. Porque se eu só ficar lá treinando com o paciente, ele não vai trazer nenhum benefício, não vai generalizar. Então, ela é indicada para saudáveis cognitivamente. Tá bem, gente? Também, pessoal, o treino, né? Existem hoje, cada vez mais, treinos computadorizados. Então, tem vários aí no mercado. E é isso, o treino computadorizado vai trabalhar ali só aquele domínio que a pessoa está querendo melhorar. Então, vamos pensar que ela quer melhorar o domínio da atenção sustentada, por exemplo. Ah, eu quero melhorar o domínio da linguagem. Então, o treino vai ser específico para, né, estimular, melhorar aquela habilidade. Então, novamente, né, no treino cognitivo, se a gente não incluir estratégia, não vai generalizar. Eu vou ficar treinando ali. Então, vamos pegar um exemplo. A Joana me procurou e ela traz uma queixa de atenção, ela tem uma dificuldade na atenção sustentada, ou seja, ela não consegue manter a atenção, ela se dispersa com muita facilidade. Lembrando aí, para quem está chegando com essas nomenclaturas, atenção sustentada é a nossa capacidade de prestar atenção por um longo período de tempo. Então, quando eu estou lendo um jornal, estou lendo um livro, então pegando a Joana, né, o exemplo. Se eu ficar treinando a atenção sustentada da Joana, sem pôr técnicas, ela vai melhorar esse domínio treinado. Mas muito provavelmente isso não vai generalizar para a dificuldade real ali dela no dia a dia, tá? Então, assim, hoje, né, é como a gente está falando, tem muitos aplicativos também que fazem treinos cognitivos. É, eu vejo assim, que o teu paciente fala, ah, Letícia, o aplicativo X, o aplicativo Y. Então, pessoal, eu gosto muito de dar essa psicoeducação, né, sobre o treino cognitivo. E sempre pensar, gente, que o treino cognitivo também, ele é como que a gente poderia falar? Ele é uma base também, ele é um ponto de partida para a reabilitação neuropsicológica, é um ingrediente, como a gente poderia falar, né? Então, ele novamente, a gente vai usar em algum momento na reab o treino, mas aí eu vou explicar um pouquinho mais além, né? Então, é só para ficar claro que é isso, se eu não trabalhar com estratégias, não vai haver generalização, tá bom? E aí, gente, né, para ficar ainda mais claro o que eu estou dizendo, tem um caso aqui, naturalmente eu troquei as informações, né? Nome, idade, enfim. Então, nós temos a Rita, de 70 anos, ela tem superior completo, trabalha como corretora de imóveis, né? E aí, ela fez a avaliação neuropsicológica e na avaliação constatou que o perfil
neurocognitiva atual é próxima ao transtorno neurocognitivo leve, ou seja, então a memória da Rita já não está mais normal para a idade e escolaridade dela. Então já tem um sinal de alerta aí. E aí a Rita trouxe essa queixa ali na sessão. Puxa, Letícia, eu tenho dificuldade para lembrar da lista de compras do supermercado. Então a gente já está vendo aqui que tem um comprometimento, né, da memória declarativa episódica, que ela vai no supermercado, ela não consegue recordar os itens da lista, tá bem? Então, pessoal, vamos pegar esse caso e aí eu montei aqui um raciocínio clínico, né, para vocês irem diferenciando o que que é treino, estimulação e reab, tá? Então, vamos colocar aqui a queixa da nossa paciente. Então, dificuldade para se lembrar da lista de compras do supermercado, tá bem? E aí, então, na avaliação, constatou que é o transtorno neurocognitivo leve que é compatível. Então, qual que é o domínio, subdomínio que está prejudicado ali, que está apresentando alterações? Então, o domínio é da memória, né? E o subdomínio? É a memória episódica verbal. Gente, só um parêntese também, que a gente vai lembrando aqui, né? Às vezes o paciente chega para nós, a professora Giz deve ouvir muito isso, minha memória não está boa, eu tenho dificuldade atencional. Não diz nada, pessoal, não diz, significa nada. Por quê? Porque memória, atenção, são subsistemas, né? Por isso que, de fato, a avaliação neuropsicológica eu diria que é o padrão ouro, né? Para a gente entender o que está prejudicado ali no cérebro do nosso paciente. Então, gente, é só para entender que às vezes o paciente vem com essa queixa e é vaga. Letícia, minha memória não está boa. É vaga, tá? Então, no caso aqui da nossa paciente, né, da Rita, é esse o prejuízo que ela está apresentando. E aí, né, puxa, mas que áreas do cérebro que a Rita está apresentando comprometimento? Né, eu ainda uso, professora Giz, o comprometimento cognitivo leve, mas a gente sabe que já mudou para o transtorno neurocognitivo leve. É o nosso automático aí, né? Então, aqui, gente, na Rita, já está com alterações aqui no sistema límbico, né? Sistema límbico, essa parte emocional, já pegou ali hipocampo também, pegou regiões temporais, parietal, occipital, ou seja, já tem aí uns prejuízos. Claro que assim, viu, gente? Também não é, esses prejuízos não são todos de uma vez só, né? É um contínuo do prejuízo aí que ela pode apresentar. E aí, gente, eu preciso saber quais são os fatores protetivos ou fatores de risco que a nossa Rita faz uso. Então, vou explicar. Fatores de risco. Será que a Rita é tabagista, é, faz uso de álcool, não faz atividade física? Será que ela tem baixa escolaridade? Então, a gente precisa entender, porque isso também é muito importante, até para a gente montar esse raciocínio clínico e a intervenção, né? Então, existem 12 fatores de risco modificáveis para a demência. Talvez eu não sei se eu tenho uma colinha aqui, né? Só para lembrar 12, né? Então é isso. Perda auditiva, né? Então a gente precisa entender também como é que está essa questão da perda auditiva, como eu falei, baixa escolaridade, hipertensão, obesidade, depressão também. A Rita não socializa, né? Então essa parte também é importante. Diabetes. Será que. E, gente, olha assim, que triste, né? Poluição do ar também é um fator de risco aí para a questão cognitiva, né? E traumatismo crânioencefálico, enfim. E fatores protetivos. Será que a Rita, né, um pouquinho do oposto, será que a Rita faz atividade física? Como é que é a parte de alimentação? Como é que é a qualidade do sono da Rita? Será que ela estimula a memória de alguma forma? Né? Será que ela tem hábito de leitura, por exemplo? Será que a Rita utiliza alguma estratégia compensatória? Estratégia compensatória, pessoal, todos nós usamos aqui, né? Então, são auxílios que a gente usa para compensar a nossa falha de memória. Post-it, agenda, alarme no celular. Eu estou com uma colinha aqui, porque meu sistema límbico, né? A parte emocional está ativada, porque é isso, a gente pode esquecer alguma coisinha.
Então, todos nós usamos estratégias compensatórias, né? Então, continuando aqui no raciocínio, né? Então, gente, eu coloquei aqui uma setinha porque é isso. Eu preciso entender, né, a Rita, quais fatores, né, ela está utilizando, né? Então, aí fatores protetivos e de risco para a gente montar o plano de intervenção com ela, tá? Então, isso aqui eu diria que é muito fundamental nas intervenções cognitivas, tá bem? E qual a intervenção para essa queixa, né? Lembrando, viu, gente, intervenção, técnicas, estratégias, tem muita coisa. Eu trouxe aqui só uma pincelada para vocês terem, né, uma noção assim. Então, eu penso que daqui a pouco eu posso fazer a intervenção com a Rita utilizando essas estratégias compensatórias. Então, vamos imaginar que ela vai lá no supermercado e ela não usa nenhum tipo de estratégia compensatória, não faz lista, ela não tem o hábito da escrita, enfim, ela chega lá e fica tentando forçar o cérebro, né? Então, nós já vamos propor para a Rita algum auxílio externo. Outra coisa também que a gente vai trabalhar com a Rita é isso: existem inúmeras técnicas, né? Eu coloquei aqui apenas duas, porque a live é só para dar um gostinho aqui, né? A gente vai aprofundar um pouco mais nas aulas da pós. Então, eu coloquei aqui para a Rita, para a gente trabalhar a técnica de agrupamento semântico. O que, que é isso, né? Então, eu disse que a Rita não usa nenhum tipo de estratégia. Então, daqui a pouco eu vou combinar com né, vou trabalhar com a Rita para que ela escreva no papel a lista de compras e que separe em categorias, porque isso facilita. Então, eu vou comprar itens na seção de material de limpeza, itens na seção de frios, né? Então, se a gente, pessoal, separa em categorias, eu já estou auxiliando a minha memorização, uma ótima estratégia. Ou criar imagem mental, imaginar ali, né? Então, vou pensar que eu vou comprar um detergente, criar uma imagem mental, quanto mais esdrúxula, quanto mais colorida, melhor, ela vai conseguir memorizar. Lembrando, gente, que assim, novamente, eu estou falando aqui bem raso, porque a gente não tem como aprofundar. Não é assim só, vou trabalhar aí só, Rita, então você faz lá as categorias que você vai lembrar. Não, é todo um processo, um passo a passo, sessão a sessão. Eu vou psicoeducando, porque daqui a pouco a Rita nem faz, né, não cuida dos fatores protetivos, então eu faço muita psicoeducação com a Rita também, tá? Então, gente, aqui é só para explicar um pouquinho que vocês percebam que lá no início, né, quando eu expliquei treino cognitivo, joguinho, sudoku, supera, eu não estou usando nada disso aqui, né, desse raciocínio clínico. Por isso que, de novo, eu falei que o treino é um temperinho, também, né, um complemento da REAB. Então, aqui, quando eu já coloco algumas intervenções, eu já estou usando aqui já esse raciocínio clínico já da reabilitação neuropsicológica. Então, aqui é um caso só para vocês terem uma percepção, tá? E aí, agora a gente vai falar da terapia de estimulação cognitiva, pessoal. Então, o quanto que a terapia, né? O que que é primeiro a terapia de estimulação cognitiva e quando que a gente deve recomendá-la, né? Aqui a coisa já vai mudando um pouco de figura. Então, aqui, gente, nós já introduzimos. Então, vamos lá, vou explicar um pouquinho. O que que é a terapia de estimulação cognitiva? É um conjunto de atividades cognitivas que visa aprimorar o funcionamento social, cognitivo, comportamental. Então, aqui, gente, já tem impacto nas atividades de vida diária do nosso cliente, do nosso paciente. Então, aqui, a terapia de estimulação cognitiva, ela é muito também recomendada, né, pelos artigos científicos. Eu vou trazer aqui um exemplo de terapia de estimulação cognitiva. Ela também pode ser feita tanto individual como em grupo, tá? É, os estudos mostram que existem muitos benefícios, que ela é muito efetiva em grupos, né? Então, tem grupos também que pode ser intergeracional, a terapia de estimulação cognitiva pode ser também recreativa, pode trabalhar com aspectos de humor. Então, vocês devem lembrar, pessoal, lá atrás, que utilizava oficina de memória,
grupos de discussão de leituras, né? Então, isso era o nome, né? Terapia de estimulação cognitiva. Era esse grupo que fazia esse tipo de intervenção. Também aqui na terapia de estimulação cognitiva, nós podemos trabalhar com um único domínio ou múltiplos domínios, né? Então, novamente, eu posso trabalhar ali no meu grupo um estímulo para melhorar a memória declarativa episódica. Ah, o pessoal traz muitas queixas de atenção. Eu vou trabalhar com o domínio da atenção. Então, eu vou preparando ali, né, estímulos específicos para aquele grupo, para o que eles estão demandando. Lembrando também, gente, que a terapia, né, de estimulação cognitiva, as evidências mostram, né, os grupos mostram também, por que que ela é efetiva e por que que ela também é muito indicada. Porque ela auxilia em um fator protetivo muito importante, que é o quê? Socialização, né? Então, ali no grupo, as pessoas vão socializar, vão conversar, vai ter trocas, vai ter comunicação, e também, pensando em grupos, né, acaba que fica mais barata, porque daí, né, o valor é reduzido porque é um grupo, né? Então isso também acaba sendo muito indicada, mas é isso, né? Novamente, se a gente tem um paciente que tem queixas ali que estão com mais prejuízos cognitivos, talvez o grupo ela não possa se beneficiar. Aí teria que fazer, né, um acompanhamento individual. Então, a estimulação cognitiva ela pode ser tanto individual como pode ser feita em grupo também, tá bom? E aí ela é recomendada. Aqui também já muda um pouquinho de figura. Ela já é recomendada tanto para adultos e idosos saudáveis, mas também para pessoas que tenham já um quadro aí neurodegenerativo. Até porque eu vou trazer aqui um exemplo já de uma paciente com um quadro de demência, que a terapia de estimulação cognitiva é recomendada, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, terapia de orientação à realidade, né? É um tipo de terapia de estimulação cognitiva muito recomendada para pacientes que apresentam um quadro de demência, por exemplo, tá? E aí, gente, aqui nós trabalhamos muito, né, na terapia de estimulação, na REAB, o que seria a terapia de orientação para a realidade? Então, a gente trabalha, né, com orientações ali do dia a dia do paciente. Então, como ele arrumar uma cama, puxa, Letícia, a minha mãe não sabe onde ela deixou ali a calcinha, onde ela deixou as blusas, então a gente vai ter que começar a utilizar etiquetas para ajudar nessa orientação, né, para que ela facilite encontrar ali o objeto que ela está buscando, né? Então, a terapia de orientação é trabalhar com a realidade, com informações, dados concretos e reais do dia a dia ali do nosso paciente. E, gente, olha que interessante, viu? Essa paciente aqui, eu vou falar dela bem rapidinho, porque eu vou falar da outra, né? Essa paciente aqui, nós usamos muito a terapia de orientação para a realidade. Uma paciente com quadro demencial, e aí, essa paciente eu atendia na residência, toda vez que eu chegava lá, ela falava, ai, Letícia, meus filhos não me telefonam, estou abandonada, e não sei o quê. Nós montamos, então, gente, um calendário, e aí também orientei, né, psicoeduquei as cuidadoras, que toda vez que um dos filhos telefonasse, a paciente iria lá no calendário. João me ligou, Maria me ligou. Por quê? Porque daí quando eu chegava na casa dela, Letícia, meu filho, fala, então vamos ali no calendário. Olha, estou vendo aqui que a sua filha ligou ontem. Então não é bem assim. Ela, ai, Letícia. Então, gente, a gente quebra o repertório de queixas do nosso paciente. Então, a terapia de orientação à realidade, a gente faz uso de calendário, coloca o relógio ali para ela também se localizar temporalmente, espacialmente ali na casa dela, né? Então aqui também traz muitos benefícios. E gente, olha que legal, né? Na pandemia, eu trabalhei com essa intervenção com uma paciente. Lembrando aí também, só para dar um gostinho, viu? Nós vamos ter uma aula específica na pós sobre essas técnicas, tá? Terapia de orientação à realidade, eu vou aprofundar um pouco mais. Aprendizagem sem erro, o que que é? Então, a aprendizagem sem erro é quando eu quero ensinar uma nova habilidade para o meu paciente e eu evito que ele erre. Eu dou respostas para ele não errar.
Por exemplo, eu nunca posso perguntar para um paciente que dia é hoje, porque ele não vai saber, né? Um paciente com quadro aí de demência. Então, eu trabalho em sessão para que ele não erre. Então, pessoal, na pandemia, eu trabalhei com essa paciente utilizando essas duas estratégias. Por quê? Porque pandemia, ficamos isolados, sem poder sair de casa. E essa, naturalmente, né, gente, aqui é uma foto da internet, do Canva, não é da paciente, tá? Ela gostava muito de ir na padaria, né? E aí é isso, fechou tudo e tudo mais. E o que que acontecia? Ela queria ir na padaria e a filha não deixava. Então eu falei, opa, estamos aqui para trabalhar, vamos já pensar numa estratégia. Então, gente, eu comecei a trabalhar com ela utilizando essas duas estratégias de novo. Psicoeducação, algumas sessões explicando. Então, o que que eu falava para ela? Né? Vamos supor que seja Joana, de novo aqui. Joana, o que que você precisa fazer toda vez que sai de casa? Né? Então, qual que era o alvo ali? O que que ela precisava fazer? Ela tinha que avisar a filha que ia na padaria, ela tinha que levar o celular e ela precisava colocar a máscara, né? Então, pegando um pouquinho o gancho lá da aula da professora Giz no início, por que, gente, que a gente conseguiu que ela fizesse, né, esse estímulo, que a gente conseguiu que ela fosse na padaria? Por quê? Porque nós trabalhamos com a memória implícita, né? Ou seja, a memória que já está lá estocada, são memórias que estão lá preservadas, né? Memória implícita ou não declarativa, é aquela memória que nós temos já é automática, né? A gente não precisa pensar mais. Então, pacientes com demência, a gente utiliza muito da memória implícita, porque já está lá na memória de longo prazo, ele já aprendeu. Por exemplo, se eu aprendi a tocar, a dirigir ou andar de bicicleta, mesmo que eu tenha um quadro de demência, eu consigo andar de bicicleta, por exemplo. Por quê? Porque está estocado, memória implícita, eu faço no automático, né? Haja vista que eu atendi uma paciente que tocava piano e o quadro de demência foi avançando e ela continuava tocando por conta da memória implícita, né? Então, gente, eu conseguia com que essa paciente fosse na padaria, fazendo toda essa estratégia aqui. Só que, todavia, entretanto, uma vez que, por que que a gente conseguiu isso? Porque a filha ajudou. Então, a gente conseguiu generalizar tudo que eu trabalhava em consultório, que é isso, generalizar é o quê? É o que eu trabalho em consultório que o paciente pode utilizar ali as estratégias na vida diária dele. Então, eu treinava com a paciente a essas estratégias, trazia a filha para a sessão, para que a filha também nos auxiliasse para generalizar. E muita psicoeducação com a filha, né? Então, gente, estimulação cognitiva e reab é muita psicoeducação. Letícia, o que é psicoeducação? Cada vez que o nosso paciente compreende sobre algo, então, por exemplo, eu não sei o que sei lá, aprendizagem sem erro, né? Como ela pode me ajudar? Então, quanto mais eu psicoeducar, explicar o quanto essa técnica vai ser benéfica ali para ela, mais vai engajar, mais vai motivar a paciente, a filha. Então, psicoeducar sobre tudo, é explicar sobre as coisas para que tenha uma adesão maior, por exemplo, né? Então, um caso bem legal, gente, só para fechar, né? Que a gente conseguiu que ela fosse na padaria, é isso. Essas estratégias também, gente, funcionam, né, só por um tempo, que é isso. A gente sabe que a doença vai progredindo, mas por um tempo a gente conseguiu que ela tivesse essa autonomia de ir até a padaria. Olha que coisa bacana, né? E o quanto ela foi motivando ali no tratamento também, que ela foi vendo o resultado. E só para fechar, porque é isso, né? A gente traz o raciocínio clínico aqui também, né, professora Giz? Então, só para pegar também o gancho, né, dessa queixa da paciente, esquece o que precisa levar ao sair de casa, né? Então, aqui a gente já está observando, né, o diagnóstico dela, que ela fez a avaliação neuropsicológica, é uma demência por doença de Alzheimer, né? Então, aí já tem uma fase inicial. Pegou ali o domínio da memória, então o subdomínio é a memória episódica. Lembrando que é isso, né? Outras funções cognitivas também, em quadros de demência, vão ficando prejudicadas. Mas eu vou centrar só aqui, né? Até porque geralmente esse é o que vem às vezes, né? Às vezes tem a doença de Alzheimer que não é atípica, né? Enfim.
áreas do cérebro que já estão ficando comprometidas com a doença. A mesma coisa, né? Sistema límbico, hipocampo, já pegou córtex pré-frontal, temporal, parietal, occipital, mas novamente, não acontece todos os prejuízos de uma vez. Às vezes, até em alguns quadros, né, gente, vai fazer ali uma ressonância, uma tomografia, por exemplo, ainda não aparece todos esses prejuízos, né, ao longo da progressão do quadro aí que a gente vai observando. Qual que é a intervenção? Então, gente, pacientes já, né, com quadros neurodegenerativos, nós vamos trabalhar muito com manejo comportamental. O que é isso, Letícia? É orientar a família como lidar com aquele paciente. Por exemplo, né? A gente escuta muito o filho, a filha, já falei, mãe, de novo, né? Então, gente, são expressões que devem ser evitadas, porque é isso, o paciente ele não lembra que já foi falado uma informação. Então, muitas vezes, a família também entra num processo de negação, tem um comportamento bem inadequado, né, ali, na forma de falar, e isso piora o humor. E a gente sabe que o humor também ruim avança ainda mais ali o quadro cognitivo do paciente. Por isso que o manejo, orientar a família, o que fazer, como falar, enfim, tudo a gente vai aprofundar um pouquinho na pós. A psicoeducação também faz parte, né? E aí a intervenção que eu falei da memória implícita. E aí aqui, gente, já na terapia de estimulação cognitiva, nós já vamos começar com as metas, né? Eu vou falar daqui a pouquinho das metas MARIAB, mas aqui a gente já utiliza as metas, né? Metas de longo prazo, metas de curto prazo. Mas, né, um pouquinho adiante, eu vou falar rapidamente sobre essa questão das metas, tá? E por fim, então, segundo também evidências científicas, essas três técnicas são já evidenciadas na literatura clínica como para ser utilizada em quadros de demência. Então, terapia de orientação para a realidade, aprendizagem sem erro, método de redução de pistas. Então, rapidamente, só porque é isso. Às vezes eu estou pondo aqui, nossa, Letícia está falando, estou entendendo. Terapia de orientação para a realidade, eu já falei. Aprendizagem sem erro também, que é evitar que o nosso paciente erre, né? A gente dá a resposta quando ele está aprendendo uma nova habilidade. Método de redução de pistas. Então, eu abrevio o meu nome, Letícia Mota. Então, o paciente ele quer lembrar o meu nome. Eu coloco lá no slide, por exemplo, Letícia Mota. E aí, gente, eu vou explicando um pouco a história do meu nome, vou pedindo para ele repetir, né? E ao longo que eu percebi que ele está memorizando o meu nome, eu vou tirando letras do meu nome. Então, Letícia Mó, tiro A. Letícia Mó. Daqui a pouco eu ponho só Letícia, qual que é mesmo o meu sobrenome? Aí daqui a pouco eu só coloco LM. Então como é que é meu nome mesmo? Então, assim, eu vou reduzindo pistas para ver o quanto o paciente está memorizando. Novamente, não memorizou? Aí eu vou trabalhando melhor com as estratégias para ele guardar essas informações, né? Então, gente, aqui já dá para vocês terem uma ideia, né? Que aqui vocês estão percebendo, a gente vai trabalhar a queixa, vai ter impacto nas atividades de vida diária do nosso paciente, né? Então, a terapia de estimulação cognitiva é muito recomendada, tanto para adultos saudáveis, idosos saudáveis, como já aí com quadros, né, neurodegenerativos, né? Então, aqui a gente consegue fazer, pessoal, um ótimo raciocínio clínico do nosso paciente, né? A queixa que vem, como intervir, o que eu vou trabalhar, tá? Lembrando que, assim, eu coloquei aqui, gente, mas isso aqui leva um bom tempo de sessões, né? Vai um pouquinho adiante. Deixa eu só ver se aqui no chat, por enquanto, se teve alguma. Ah, sim, já tem umas perguntinhas aqui. Então, deixa eu só dar uma. É, peraí. Muitas perguntas, hein? Deixa eu ver. Aqui está perguntando, após, é, é só para psicólogos ou para qualquer profissional da área da saúde? Talvez a professora Giz também possa responder, mas
É para todos os profissionais da saúde, Lê. Assim como Uhum. também pessoas que são da educação, elas vão se beneficiar muito da nossa pós, até porque é isso, né? Ela vai da neurobiologia às intervenções cognitivas que não necessariamente precisam ser apenas na clínica, né? E Isso. aproveitando, a aluna Mônica perguntou para você, Letícia, como aplicar essa técnica de orientação à realidade em grupo. Aliás, ela perguntou se isso é possível ou não. Boa. Bacana. Então, Mônica, aí, né, é uma pergunta bem interessante. Primeiro, assim, que eu preciso entender o grupo. Quem são as pessoas ali do grupo? Será que é um grupo homogêneo? O que que eu quero dizer com grupo homogêneo? Será que todas as pessoas ali estão com o mesmo comprometimento cognitivo? Então, vamos pensar no transtorno neurocognitivo leve, né? Então, pensando na técnica de orientação para a realidade, paciente com demência. Se o grupo for homogêneo, se todos tiverem ali um quadro de demência, se for um grupo menor, né? Se eu tiver também um auxílio ali de um outro facilitador, é possível trabalhar com essa técnica de orientação à realidade. Só que assim, né, Mônica, o grupo vai demandar mais, então talvez eu não consiga especificar ali para a demanda do meu paciente, né? Eu diria que é possível, mas o ideal seria ser individualizado para ir direto no foco, porque vocês perceberam, né? Tem que fazer psicoeducação à família, manejo comportamental. Então, talvez, Mônica, essa técnica teria que avaliar, sabe? Daria para fazer se for algo ali. Então, vamos imaginar, vamos pegar esse exemplo da nossa paciente aqui. Se todos ali no grupo tiver essa queixa, aí dá para a gente trabalhar. Mas se for queixas diversas, né, gente, aí já vai ficar bem complicado. Aí vai ter que fazer tratamento individualizado mesmo. Aí a pessoa pode estar lá no grupo, mas aí vai ter que fazer algo mais individualizado, porque, como eu vou falar daqui a pouco, né, a reabilitação é muito personalizada para o nosso paciente. O pessoal perguntou se a live vai ficar gravada, ela vai ficar gravada. Deixa eu ver o que mais aqui antes de retomar. Tem mais alguma pergunta? Eram essas. Então, beleza. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Então, agora, né, quero falar aqui, né, do Plus, do Master, né? Então, a gente falou um pouquinho do treino, aí veio a estimulação. E agora, né, é como fala, né, Giz, a gente vai no show, tem aquela banda ali, aí depois vem aquela banda melhor e o ápice é aquele cantor. Então, a reabilitação neuropsicológica é aquele cantor, é o ápice, né? Então, a reabilitação neuropsicológica é um programa com foco em estratégias compensatórias para os comprometimentos cognitivos, comportamentais, emocionais, sociais e relacionados às atividades de vida diária. Ou seja, por isso, gente, que eu gosto de usar essa nomenclatura neuropsicológica, porque a reabilitação cognitiva, ela foca muito ali no cognitivo, no social. Eu gosto de usar porque a neuropsicológica que ela amplia, né? Então a gente abarca todas essas dificuldades aqui no atendimento com o nosso paciente. Então, aqui, pessoal, a gente já vai começar a trabalhar de fato com as metas de longo prazo, com as metas de curto prazo. Dê um exemplo, Letícia. Então, vamos imaginar que o João queira ter hábito de leitura. Ele não tem esse fator protetivo. Puxa, Letícia, eu não leio. Minha nossa, deixa eu correr aqui que eu olhei o tempo, diz, vou ter que acelerar, né? Então ele não tem hábito de Fica leitura. tranquila. Eu vou introduzir o hábito de leitura, meta de longo prazo. Por quê? Porque a meta de longo prazo ela é grande, extensa, né? Abrangente. Aí, curto prazo, eu vou dividir essa meta de longo prazo em metas menores, né? Então, tá, você quer ter hábito de leitura? Então, vamos agora trabalhar para que você leia 2 vezes na semana. Ainda precisa afunilar. Então, você vai ler 2 vezes na semana, segunda e quarta, das 14 às 14h30, por exemplo.
Estou aqui só supondo. Então, gente, eu vou encurtando essa meta, né? Essa meta de curto prazo. De novo, não é tão simples assim, tá, pessoal? Estou aqui sendo um pouquinho rasa por conta do tempo, né? Na REAB a gente explica um pouco melhor como que o paciente vai introduzir esse hábito de leitura, por exemplo. Na pós também a gente vai aprofundar um pouco mais. Na REAB, então, gente, é sempre pensando no raciocínio clínico, né? Então, através da queixa, nós vamos personalizar a melhor estratégia de intervenção. Por isso, Mônica, só retomando a sua pergunta, talvez ali na terapia de orientação para a realidade, de fato, se cada paciente tiver uma queixa diferente, talvez a gente possa realmente trazer o paciente para o individual, porque talvez no grupo não seja possível. Então, gente, a REAB é personalizar a queixa, a melhor estratégia para o nosso paciente, para a melhor intervenção. Como assim, né? Então, gente, eu gosto muito, né, falando do tratamento personalizado, o que que é isso? Então, chega lá um paciente, né, um cliente que gosta de música, que gosta de filmes. Opa, então ali já é um caminho, porque veja, pessoal, uma observação. Muitos dos nossos pacientes que vêm para o tratamento de reabilitação neuropsicológica não querem estar ali. É o médico falou que precisa, é a família falou que precisa, deu lá a avaliação. Então, se eu não personalizar, se eu não criar ali, né, uma estratégia para adesão, ele não vai ficar. Então, eu preciso personalizar para o gosto do paciente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que gosta do campeonato inglês. Eu vou lá pegar um time que ele gosta para montar ali uma atividade, porque isso vai engajar, pessoal. Ele gosta de música, gosta de filme. Por exemplo, gente, vou dar rapidinho aqui, um paciente que ele só aderiu, paciente de baixa escolaridade, é muito difícil aderir à reabilitação neuropsicológica, né? Por conta que é isso, baixa escolaridade, tudo ali para ele vai ser desafiador. Então, esse paciente, como que eu consegui que ele aderisse? Ele toca violão, ele tocava na igreja. Então, eu comecei a trabalhar com ele para que, olha que legal, gente, final da sessão, 10 minutinhos, ele toca uma música. Então, veja, ele tinha que escolher a música que ele ia tocar na sessão. Olha que engajamento. Já é um estímulo cognitivo ali. Então, a REAB a gente precisa personalizar ali, né, para a demanda do nosso paciente, para o gosto. O objetivo da REAB é estabilizar o declínio cognitivo pelo maior tempo possível, né? Então, a gente consegue estabilizar, frear a piora. Eu sempre digo que a REAB, aliás, sem a REAB, o carro vai a 100 quilômetros por hora. Com a REAB, e dependendo se tiver indicação para remédio, o carro vai a 20 quilômetros, ou seja, ele vai chegar, mas vai demorar. Então, a gente consegue estabilizar. Promover maior independência nas atividades de vida diária, né, o foco aí da reabilitação. Claro que também, pessoal, o paciente chega, né, com questões ali cognitivas, entretanto, ele tem questões psiquiátricas, então é ansioso, é depressivo, então eu não posso focar só em cognição se ele está ansioso ali na sessão, né? Então eu preciso também trabalhar para minimizar esses sintomas ali, né? Essa questão, que, aliás, até que muitos dos nossos pacientes têm sintomas psiquiátricos, tá? A gente precisa trabalhar isso também. E aí, às vezes, a gente trabalha isso primeiro para depois trabalhar, né, as estratégias e tudo mais. Na REAB, nós trabalhamos com atividades ecológicas. Então, o que é atividade ecológica? A gente vai planejar estratégias de atividades de vida diária, ou seja, eu vou trabalhar com estratégia para a dificuldade real do paciente no dia a dia. Então, eu vou montar, por exemplo, de novo, Letícia, eu estou esquecendo o nome do meu neto, não estou lembrando a lista de compras, não estou lembrando de memorizar o que eu li. Eu vou montar uma atividade ecológica, uma estratégia para a dificuldade real da vida do nosso paciente, tá? Psicoeducação, eu já falei aqui, fundamental. E, gente, também vocês já devem ter escutado, reabilitação neuropsicológica holística, né? Também é muito importante isso aqui. O que, que é holístico, né? O modelo holístico. Então, são as experiências de vida e o contexto social do nosso paciente.
Veja, né? Treino, a gente nem fala disso aqui, treino cognitivo. Então, o modelo holístico, eu preciso considerar a experiência de vida do meu paciente. Qual é o contexto social que ele está inserido? A nosognosia, gente, isso aqui, olha, é um problema, né, na reabilitação. Por quê? A nosognosia é o quê? É a falta de consciência, é a falta de percepção do quão a pessoa está ruim. Então, por exemplo, né? Ah, Letícia, eu estou bem, não sei o que que eu estou fazendo aqui, viu? Estou bem, não estou esquecendo nada. Por quê, gente? Porque ele não tem percepção real da extensão do quanto cognitivamente ele está prejudicado. Por isso que muitas vezes, né, a nosognosia, os pacientes não aderem, porque não querem estar lá, porque acham que está bem. Então, também a gente trabalha muito com essa questão aqui de psicoeducar, de orientar a família também, às vezes até de mostrando para ele, olha, você não está tão bem assim, né? Então, toda uma questão. O humor, né? Modelo holístico, nós vamos considerar o humor, vamos considerar funcionalidade, ou seja, eu quero que ele tenha autonomia, independência pelo maior tempo possível, né? Que a gente sabe que quando vai evoluindo os quadros demenciais, vai tendo uma perda significativa da funcionalidade. Eu preciso considerar a funcionalidade, intervenção totalmente individualizada. Então, aqui, gente, diferente do treino e da estimulação, a REAB ela é individualizada, tá? Então, a indicação, né, os estudos mostram, e os benefícios também que tem que ser individualizada. E generalizar, né, que é isso, que eu trabalho de técnicas no consultório, o paciente tem que generalizar para as dificuldades de vida diária dele, tá? E aqui também, como eu fiz nos outros casos, eu estou trazendo um caso aqui clínico, né? Também mudei os nomes aqui, né, para não expor. Então, vamos imaginar aqui, né, que é, o João, pegar aí o João de novo, né, 39 anos, é um advogado. Na avaliação neuropsicológica, pessoal, ele preencheu critérios para o TDAH, né? Gente, só um parênteses também, né? Está tendo um aumento maior de demandas na reabilitação para adultos com TDAH, que foram diagnosticados, né, tardiamente, ou que lá atrás, que é isso, hoje está tendo, né, está se falando mais, então daqui a pouco eles estão levando o filho, a filha lá para fazer a avaliação e falam, nossa, eu tinha isso quando eu era criança. Então assim, a gente está percebendo que está tendo um aumento maior aí dos diagnósticos tardios de TDAH. Então, o nosso João, né, também tem procrastinação, mega ansioso, mega irritado, né? Então, qual que vai ser assim? E aí, só rapidamente também, porque quando a gente fala em procrastinação, pessoal, existem alguns tipos. No caso do João, ele tem uma procrastinação devido às alterações nas funções executivas, né? E aí vai ter aqui uma alteração pegando aqui o córtex pré-frontal, vai pegando outras áreas também, né? Só para começar aí um pouquinho a localização do cérebro. E quais seriam, então, só para vocês entenderem que ainda não está familiarizado? Vai ter alterações na perda do controle inibitório. Controle inibitório, gente, é o nosso freio interno, né? Então, vou imaginar que eu não gostei da blusa da professora Giz, eu freio. Opa, não vou falar. Então, é o nosso freio interno. Então, às vezes, quando o freio não está calibrado, a pessoa fala coisas que não deveria. Com envelhecimento, quadros demenciais, esse freio se perde. Por isso que o idoso fala coisas, às vezes, inapropriadas. No caso aqui do João, né, ele vai ter um prejuízo na memória de trabalho, vai ter uma dificuldade de flexibilidade cognitiva, de ver alternativas para, né, um problema específico, em vez de ser rigidez cognitiva, ficar só numa solução. Ele tem dificuldade em iniciar tarefas, dificuldade em manter a atenção sustentada, dificuldade de planejamento. Então, veja, pessoal, aqui também nós vamos ter, né, lá na pós, né, nós vamos introduzir um pouco mais como trabalhar cada uma aqui dessas queixas, né? Rapidamente aqui, gente, eu escolhi a memória de trabalho, tá? Só para vocês também que é isso, acho que fica mais claro, acho que fica mais concreto. Então, ele tem dificuldade em manipular muitas informações, né? Então, ele traz essa queixa para o consultório. Então, fez a avaliação, constatou TDAH, então aí já pegou, né, função executiva, pegando a memória de trabalho. A área do cérebro, né, que já está ali prejudicada,
córtex pré-frontal, dorsolateral, órbito frontal também. E aí, pessoal, diferente até dos outros casos, a gente precisa ficar muito atenta com o TDAH também, que a gente precisa fazer uma higiene do uso de telas, por conta do excesso de telas, que as pessoas hoje estão, né, o tempo todo ali na sobrecarga, no celular, rede social. Nós vamos ter que fazer uma higiene disso, higiene do sono, porque daqui a pouco também, né, pessoal, o João, ele não consegue manipular muitas informações, porque o sono não está de qualidade, não dorme bem, fica até tarde, né, sei lá, no celular. É que eu falo celular porque o excesso de telas hoje é um negócio assim absurdo, né? Haja vista que ano passado veio a expressão brain rot, que é o cérebro podre, né? Por conta desse excesso aí de telas, por exemplo. Nós vamos ter que fazer uma reestruturação ambiental, pessoal, porque daqui a pouco também o João, ele não consegue manipular cada informação, porque a mesa é uma bagunça, então a gente tem que reestruturar esse ambiente, ele fica olhando para a janela, então a gente vai ter que mudar ali essa questão ambiental, para ele olhar para uma parede branca, por exemplo. Enfim, então além dos fatores protetivos de risco, de proteção, que eu preciso ver se o João é, utiliza, né? Eu também vou ter que estar atenta e trabalhar com ele essas questões aqui, tá bem? Também aqui nós vamos trabalhar com protocolo de metas, né? Psicoeducação sempre e a sobrecarga cognitiva. Então, gente, aqui eu vou explicar para o João, né? O que que é a sobrecarga cognitiva, o quanto que ele está demandante ali, o quanto que ele não consegue realmente estar atento por conta que é muita informação, não tem pausas, não descansa, que é um pouco até acho que o que eu coloco aqui. Que estratégia? Eu vou trabalhar com estratégias comportamentais, né? Focar numa tarefa por vez, por exemplo. Gente, ó, pausa é fundamental, viu? O cérebro precisa de uma pausa, porque a gente não dá conta. Então, tá cansado, sobrecarregado, a pausa só também. Não pode ser mexer no celular. Vai dar uma voltinha ali no apartamento, vai comer uma maçã, porque se entra no celular, aí complicou, não volta para a tarefa que estava fazendo, né? Organização das demandas. Então, é isso. Rapidamente aqui, gente, tem muita coisa que dá para a gente intervir em pacientes que têm esse diagnóstico de TDAH. TEA também está tendo uma demanda grande aí na reabilitação neuropsicológica. Então, a professora Giz, né, falou um pouco lá na primeira aula. Então, gente, reabilitação, estimulação cognitiva, trabalhamos com metas, né? Nós vamos ter, então fiquem tranquilos, vamos ter uma aula na pós sobre metas, tá? Metas funcionais. Então não fiquem ansiosos. A Letícia está falando meta, meta. Nós vamos explicar bonitinho para vocês numa aula só sobre metas funcionais, tá? E pensar sempre, como a professora Giz falou lá no primeiro dia, a meta, pessoal, é do paciente, não é da família, tá? Só esse caso também rapidíssimo, né? O filho que veio querendo que eu fizesse joguinho com a mãe dele, né? E aí é isso, que tem isso, a família às vezes quer que a gente faça umas coisas, mas espera aí, a sua mãe, o que que ela gosta, o que ela quer fazer? Gente, rapidinho, olha que incrível, a paciente escrevia poesias, mas devido à depressão, o luto pela morte do marido, ela parou de escrever. Olha que interessante. Eu consegui retomar a escrita das poesias e melhor, em reabilitação. Conseguimos que ela publicasse o livro de poesias dela. Percebam, pessoal, que se eu ficasse lá no joguinho, ela nem voltaria lá para a terceira sessão, que o filho queria que eu desse um monte de atividades para ela, né? Então, perceba que tem que fazer sentido para o nosso paciente. E fora que as poesias eram belíssimas, incríveis, com rima. Então, gente, na REAB, eu preciso ver qual a construção desse paciente que chega para a REAB. Então, além da avaliação, a gente precisa fazer uma anamnese bem estruturada, porque na anamnese eu vou colher muitas informações que vão nortear ali o processo, o protocolo, o tratamento de reabilitação, né? Qual é a construção? Escolaridade, o que que ele fazia antes, né? Então, eu criei várias perguntinhas da anamnese que a gente também vai explorar um pouquinho na pós. REAB, pessoal, é um processo de colaboração mútua, ou seja,
Não existe reabilitação só com o paciente. É paciente, é orientação à família, é essa comunicação com a equipe multiprofissional que acompanha o paciente. Então, eu gosto de um dia antes entrar em contato com o médico para passar um feedback da REAB, até para o médico validar, olha, às vezes o paciente quer parar o tratamento, olha, mas está indo bem, vamos manter. Falo com o físio, com a Nutri. Então, gente, a minha experiência mostrou, REAB não funciona se a gente não tiver família trabalhando junto e a equipe multiprofissional, tá? Estou acabando aí, viu, pessoal? Estou aqui, estou acelerando. Para quem a REAB é indicada para quem? Então, gente, eu estou aqui falando de quadros neurodegenerativos, mas a reabilitação também é indicada para quadros transtornos do neurodesenvolvimento, para adultos saudáveis. Eu já atendi, por exemplo, pessoal, uma advogada de 30 anos, né, que ela tinha prestado a OAB 15 vezes, né? Então ela buscou o tratamento de reab e aí, né, trabalhando ansiedade, ela também tinha um perfil TDAH, dificuldade de organização e planejamento. A gente conseguiu na reabilitação que ela passasse na prova da OAB, por conta, né, do protocolo de metas que a gente trabalhou. Então, veja, reabilitação é indicada também para saudáveis, né, mas que quer melhorar desempenho, tem dificuldades ali X, então não é só para esses quadros que eu estou mencionando. E o melhor dos mundos também, gente, é a estimulação precoce preventiva, que não é o que chega para nós, né? Na REAB, o que chega já são ali com os prejuízos, com os comprometimentos, com os quadros demenciais, então não chega, né? E também, gente, seria muito importante se a gente pudesse fazer duas sessões. Por quê? Como eu disse, chega para nós pacientes psiquiátricos, né? Então, é muita demanda ali emocional e tudo mais. Então, às vezes, seria, né, seria o ideal, mas como esse ideal não existe, às vezes eu divido a sessão, né, eu trabalho um pouco a parte emocional, depois a cognitiva, enfim, vai também personalizando ali para a demanda, né, daquele nosso paciente. E, gente, outra coisa também que a gente vem observando é um aumento dos encaminhamentos médicos que recomendam as intervenções cognitivas. A nossa professora Giza aí está também à frente disso, indo nos congressos, nos cursos, psicoeducando esses médicos, olha, né, a importância das intervenções cognitivas, porque voltando lá para o primeiro slide, a gente ainda escuta o médico falando supera para o demenciado, né? Enfim, então assim a gente está percebendo que está melhorando, né? Nós aí da área, né, participando de congressos, cursos, a gente vai psicoeducando também. Então, está tendo um encaminhamento maior. A gente já percebeu que está tendo uma demanda, e isso é muito positivo. Porque, como a Gis falou lá atrás, né, daquele relatório de Alzheimer, do diagnóstico tardio, do diagnóstico errado, enfim. Então, o quanto a gente precisa intervir aí, né, para esses quadros que estão cada vez mais aumentando. E aí, indo para a fase final mesmo, né? Então, acho que com a aula aqui, pessoal, vocês verificaram que REAB não é só fazer exercícios ou jogo de memória, não é só dar atividade. E, por favor, né, não é recomendar supera para quadros, né, doenças de Alzheimer, por exemplo, né, por conta aí um pouco do que eu explorei aqui na aula, né? Então, gente, era isso, dei uma corridinha aí por conta do tempo também. Aqui são alguns artigos, evidências científicas, né? Então, reabilitação não é o que eu acho, é baseado, né, em toda os dados científicos, tá? E até para paciente resistente, eu gosto de trazer ali o dado que comprova que aquilo que eu estou falando tem uma base científica por trás, né? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Excelente, Letícia. Muito bem, parabéns, viu? Ó, você recebeu aqui muitos corações, muitas palminhas. Você acho que tocou na veia, né? O curso, né, a pós-graduação de neurociência da memória, a gente
tem esse nome que é da neurobiologia à intervenção cognitiva, justamente, né, Letícia, porque existe um pensamento clínico, e esse pensamento Hum, clínico, para ele existir, eu preciso saber de anatomia cerebral, de fisiologia, eu preciso justamente fazer esse triângulo que você falou, qual é a queixa que meu paciente está trazendo, isso. né? É, Uhum, como que essa queixa se relaciona com algum tipo de alteração funcional, ou seja, qual função, qual subtipo de função, né, nós estamos observando a partir da queixa, qual a relação que você fez muito bem, né, Letícia? Essa função está ligada a qual circuito cerebral para daí pensar em qual é a estratégia, né? Então é muito diferente do que a gente vê, tristemente, né? As pessoas dando palavras cruzadas, né? isso. Sudoku para as pessoas, né? E ainda mais pessoas que têm doença, né? Seja ele, né, como você falou bem, um transtorno neurocognitivo leve, um transtorno cognitivo maior, que a gente sabe que vai evoluir a doença. Então a gente está perdendo muito tempo, né? Que poderíamos estar Tá. trabalhando na funcionalidade. Ou mesmo brilhantemente, como você falou, no TDAH, na esquizofrenia, nas próprias alterações de um transtorno de humor, de um transtorno de ansiedade, né? De um acidente Hum, vascular encefálico. Então, assim, é um campo, né, muito vasto, né, Lê? E mais do que isso, né, é, nós estamos, né, como você falou, né, tendo muitas indicações médicas até pelo nível de evidência, né? Nós trabalhamos com exato. ciência, né? Então, o nível de evidência nos casos de demência está aumentando cada vez mais, principalmente para os estudos da Linda Clare, né, que fez um trabalho belíssimo, né, aí nos últimos anos, numa comunidade, né, da Inglaterra. Então, tem tudo para ser indicada, né, como realmente um padrão ouro, assim como é a avaliação neuropsicológica, né? Eu acho que você Exato. abarcou assim brilhantemente, né, qual que é a proposta aí da nossa pós-graduação, né? Uma pós-graduação que tem conhecimento científico, né? E para ter o pensamento clínico que você mostrou aí, precisa de muito conhecimento, né, Lê? Não veio de Com um dia certeza. para outro, né? Com certeza, esse raciocínio clínico que muitas vezes não é feito, né? Por isso que eu digo, assim, o quanto que ainda precisamos quebrar esse paradigma sobre essa questão do treino cognitivo, reabe a fazer joguinho, é jogo da memória, né? Então a gente percebe ainda que está melhorando, está tendo avanços, mas ainda precisa evoluir. E é como eu disse, né, pessoal, assim, são muitas estratégias, muitas técnicas que evidenciam a melhora ali do nosso paciente, né, para as demandas que chegam, né, no consultório, então das estratégias, de que tipo de intervenção ser indicada. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês, né, a diferença do treino, a diferença da terapia de estimulação, a reabilitação neuropsicológica holística, que também as evidências mostram. Então, a professora Giz falou dos estudos da Linda Clare, mas também estudos da Bárbara Wilson, enfim, né? Então, assim, tem muita evidência. E, gente, só fazendo um convite aí para finalizarmos, né? Então, nós vamos ter uma aula também na pós, de pós-carreira como estimulação cognitiva. Então, para quem não me conhece, eu também trabalho com planejamento para aposentadoria, né, que a gente usa o pós-carreira, ou seja, aposentou, mas ainda dá para fazer muita coisa. Então, nós vamos ter uma aula sobre isso, pós-carreira como estimulação cognitiva, as metas funcionais também que eu mencionei. Nós vamos ter uma aula sobre estratégias de resolução de problemas, qual técnica utilizar. Então, essas intervenções baseadas em metas e todas essas técnicas, estratégias que eu mencionei, aprendizagem sem erro, técnica de orientação para a realidade, aprendizagem espaçada, e por aí vai, eu vou ter uma aula específica sobre essas técnicas com vocês. Gente, é isso. Não sei se tem alguma pergunta, se fui clara aí nas explicações. Obrigada aí, pessoal no chat que gostou da aula, fico muito feliz. Muito obrigada pela presença de todos e espero vê-los
na pós em Neurociência da Memória da Educação. Aguardo vocês, tá bom? Gente, então é isso. Uma boa noite. Tudo de bom para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.